já exposto, é preciso fazer uma diferenciação no que cabe ao conceito de reprodução social e sustentabilidade da vida. A sustentabilidade da vida pretendida aqui nessa lógica do desenvolvimento econômico não implica apenas a realização de todas as atividades que levam à reprodução biológica, à reprodução dos trabalhadores e, em alguma medida, também à reprodução do próprio sistema, como é o caso de todos esses afazeres domésticos, como é o caso de todas essas atividades de cuidado. A sustentabilidade da vida é maior porque isso não implica que as pessoas estejam em situações melhores ao longo do tempo. A sustentabilidade da vida, por outro lado, sim. Ela coloca como fundamental a necessidade de nós pensarmos o bom viver, o que é viver bem. E para isso não apenas basta reproduzir o sistema que temos. É necessário sim romper com esse sistema para trazer formas melhores de vivência e de convivência. Esse conceito, portanto, tem muito a ver com duas grandes crises que têm acontecido de maneira paralela, a crise ecológica e a crise do cuidado. Vejam que ambas essas esferas são tratadas como invisíveis pela economia mainstream. De um lado, dentro da questão ecológica, nós simplesmente ignoramos que consumimos recursos naturais que são escassos e que não são renováveis, desconsiderando os efeitos da atividade econômica sobre a natureza ou tratando apenas como a geração de externalidades negativas. Só que o grande problema de desconsiderar isso é que nós estamos impactando diretamente as nossas condições de bem-estar, porque acabamos impactando a biodiversidade. A crise do cuidado reflete também essa invisibilidade, porque não coloca em evidência que tanto as mudanças demográficas, com maior peso da parcela de envelhecimento populacional, como também todas essas políticas liberalizantes que acabam impactando diretamente a questão da eficiência no mercado, realocando muitas atividades para a esfera doméstica, causa a necessidade de repensar essa estrutura de divisão de tarefas e também quais os caminhos que vão ser escolhidos para conseguir atender essa demanda adicional de cuidado, quando, na verdade, a oferta de cuidado se reduz cada vez mais. Então, se nós colocarmos na balança esses dois conceitos que são fundamentais, o meio ambiente e a questão do trabalho de cuidado, nós identificamos que a crise em si, nessas duas esferas, reflete a contradição entre o que nós perseguimos dentro do espaço capitalista e o que nós condicionamos como sendo aquilo que nos leva a uma melhor qualidade de vida. Portanto, para romper com essa contradição, o que nós precisamos é tanto de uma análise quanto um modo de fazer economia que seja bastante diferente do que temos hoje. Esse modo de fazer, portanto, deveria incorporar uma série de elos que tem como finalidade a sustentação da vida. E essa sustentação da vida, que é colocar de fato a vida em si em primeiro lugar, e uma boa vida em primeiro lugar, tem uma lógica completamente diferente, um ritmo e exigências que são muito distintos daqueles processados com a finalidade da produção capitalista. Quais elos são esses? São 5. O mercado e o Estado, que já fazem parte dessa interpretação tradicional, mas também a natureza, o cuidado e as comunidades. A natureza, trazendo essa reflexão sobre a crise ecológica, é inserida aqui para que se pense a sustentabilidade a partir da manutenção dos recursos naturais da biodiversidade, tanto para as gerações presentes quanto para as gerações futuras. O cuidado segue a mesma lógica, afinal de contas, ele é o principal responsável pela criação e pela recriação da vida, e é a partir do qual se dá a formação das identidades humanas. Esse primeiro espaço de socialização, realizado especialmente no âmbito doméstico, não é responsável apenas por características que são subjetivas aos indivíduos. E, embora elas possam assim ser ao longo de um período, isso se reflete diretamente na constituição das pessoas, na capacidade delas no futuro absorverem capital humano, absorverem educação e se tornarem também, dentro dessa lógica tradicional, melhores trabalhadores. Por isso que o cuidado tem uma importância fundamental no que se está produzindo enquanto indivíduo dentro dessa sociedade. E se essas relações são tão importantes, é óbvio que a questão da comunidade também vai ser importante,
Porque as pessoas não são indivíduos solitários, elas são seres sociais. E aí a comunidade impacta principalmente nas condições dessas pessoas de participarem de uma forma mais coesa, mas também terem uma representação cidadã nesses espaços públicos. E quais espaços públicos seriam esses? O mercado, que continua sendo importante, afinal a gente tem uma produção de bens e serviços que são objetivos e que são importantes para a sustentabilidade da vida. E a gente também tem a figura do Estado, que deve, dentro dessa lógica de sustentabilidade, ter as suas funções reformuladas e reformuladas também com a finalidade específica de melhorar a vida das pessoas e não apenas ser um espaço que acaba trazendo da esfera privada os seus principais objetivos, como é o caso da busca em si pela eficiência, desconsiderando a vida como a centralidade do processo. É por isso que, para essas autoras da economia feminista de ruptura, enquanto nós não levarmos em consideração todos esses elos e continuarmos dando invisibilidade à natureza, ao cuidado e à comunidade, que são aqueles espaços submersos dentro da metáfora do iceberg, nós estaremos conduzindo a nossa sociedade, nós estaremos conduzindo a nossa análise para uma sustentabilidade que é impossível e que, em algum momento, vai ser colocada em xeque. Assim, nós podemos afirmar que pensar a sustentabilidade da vida é romper com esse conflito capital-vida, colocando de fato a vida em primeiro lugar. Só que esse horizonte, na verdade, não se trata de um fim em si mesmo. Sustentar a vida representa uma série de medidas e uma série de processos que não têm fim e que variarão de acordo com as necessidades específicas de cada país, as necessidades específicas de cada grupo humano. Ainda que isso pareça ser mais uma reflexão ideológica, no sentido de pensar uma estrutura desejada do que propriamente fazer alguma coisa para que se chegue nessa ideologia, as feministas economistas de ruptura tentam já trazer algumas reflexões que possam condicionar essas estratégias. E isso causa um pouco de estranhamento, principalmente porque a discussão da sustentabilidade da vida ainda ocupa pouco espaço no âmbito acadêmico. Ela acaba ganhando muito mais força nos movimentos sociais, por isso que é bastante imbuída de uma carga política, mas que nesse espaço acadêmico ainda é colocada como uma análise bastante marginal. Para que ela ganhe relevância, essas economistas defendem muito a articulação com outras áreas da economia que também possam visualizar essa ideia de sustentabilidade, de tal modo a construir diálogos entre essas esferas e também ações conjuntas pensadas para isso. E pensar essa transformação pode vir aos poucos. O primeiro passo é como colocar a centralidade da vida no nosso espaço doméstico, no espaço de trabalho, no espaço educacional. Esse seria o primeiro pontapé para que a gente possa pensar uma estrutura ainda mais ampla, uma estrutura ainda mais global. Então, como fazer isso? Será que é possível afirmar que as pessoas de fato têm como objetivo o bom viver? E o segundo ponto que elas destacam é a importância de pensar a questão da transversalidade, porque se tradicionalmente a nossa análise se dá naquela pontinha do iceberg mercado-estado, que aparece, que é visível, a transversalidade aqui ela é pensada como analisar qualquer coisa que impacte todos esses elos que tem como base a sustentabilidade. Isso impacta a todos, aí sim nós podemos pensar nisso enquanto medida de transição. E uma das primeiras coisas que vai ser pensadas é justamente como as pessoas organizam os tempos entre essas diferentes esferas e como seria possível minimizar as diferenças nessa utilização para que todos, homens, mulheres, crianças, idosos, quaisquer pessoas, possam ter realmente uma boa vida. Para finalizar, eu trago mais uma citação da Cristina Carrasco Bengoa que reflete sobre a dificuldade de pensar e de operacionalizar a sustentabilidade da vida, mas também que coloca como de importância central para que nós de fato caminhemos para uma sociedade muito mais igualitária. Ela diz o seguinte: sou e somos conscientes de que tentar pensar a partir de uma perspectiva alternativa centrada na sustentabilidade da vida humana, de um modo que seja, ao mesmo tempo, complexo,
articulado e operativo é uma tarefa difícil e arriscada, mas não sou nem somos ingênuas. Sabemos a dificuldade que isso pressupõe. Não é uma tarefa fácil tentar mudar os poderes econômico, capitalista, patriarcal e outros que governam e estruturam as instituições, as relações e o simbólico social com objetivos totalmente antagônicos aos que estão colocados aqui e que apresentam, além disso, uma enorme capacidade de serem reproduzidos através de múltiplos planos: político, ideológico, militar, familiar, etc. Mas não fazê-lo supõe-se também reforçar o paradigma imperante que perturba nosso devir de um modo cada vez mais insustentável. Daí que a crítica vá ao sistema como um todo, mas daí também que a crítica se coloque para aquelas economistas feministas de conciliação que veem como possível as mudanças dentro do paradigma existente, sem necessariamente reforçá-lo, que é uma impossibilidade destacada aqui pela Cristina Carrasco. Com esse último conceito, com a economia enquanto sustentabilidade da vida, nós finalizamos esse tópico que trata dos enfoques, dos conceitos e das propostas teóricas da economia feminista.